Olá a todos, na aula de hoje vamos falar sobre o projeto de controladores dentro da disciplina de sistemas de controle. Inicialmente vamos trazer alguns conceitos de polos dominantes, simplificação de sistemas, polos e zeros adicionais e sistema de fase não mínima. Bom, então dentro da análise do lugar das raízes, observou-se que alguns polos influenciam mais do que outros na resposta dos sistemas, e quanto mais próximos esses polos estiverem do eixo J-ômega, maior vai ser então essa influência desses polos na resposta do sistema. A esses polos a gente chama de polos dominantes. Sempre que possível, a gente vai tentar simplificar o sistema de forma que os polos dominantes fiquem sozinhos, de preferência, tá? Ou fiquem evidentes na função de transferência. Bom, os polos dominantes então são os polos que estão próximos do eixo imaginário, tá? Então, no eixo imaginário aqui nós vamos ter uma região próxima dele aqui, onde nós teremos os polos dominantes. E se existirem outros polos longe dos polos dominantes, esses polos podem ser simplificados. Aí nós temos uma distância d que separa então esses polos, que nós veremos em seguida. Quais que são as características dos polos dominantes? A resposta deles prevalece, tá, com relação aos demais polos, tá? Eles envolvem então uma baixa frequência natural, respostas transitórias as exponenciais com respostas lentas, tá? E grandes constantes de tempo. Os polos que estão localizados mais distantes do eixo imaginário, então, eles correspondem às respostas mais rápidas, menores constantes de tempo e menor então influência na resposta comparada aos polos dominantes, que eu já falei recentemente. Então existe uma distância d entre os polos dominantes e os polos de menor impacto na resposta, tá? E alguns livros então consideram que se existirem então polos próximos ao eixo J-ômega, um polo ou um conjunto de dois polos então complexos conjugados, tá? Se existir uma distância d, tá? De pelo menos 5 vezes a parte real com relação aos demais polos, esse polo deixa esse polo com essa distância maior que 5d deixa de ser dominante e eu posso simplificá-lo, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui um polo com parte real 1 aqui, tá? E aqui o próximo polo, ou esses polos complexos conjugados com parte real 1, tá? 1 e J1 aqui para da mesma escala do gráfico, tá? Se esse polo aqui for na posição menos 5, tá? De menos 5 para frente, eu vou ter 5 vezes maior as distâncias. Então eu posso considerar esse polo em questão como um polo não dominante. E eu posso simplificá-lo. Caso esse polo esteja em menos 4, por exemplo, daí eu já não posso fazer essa consideração. Aí eu tenho que considerar ele na minha modelagem, tá? Mesmo que implique uma ordem superior. Então, muitos modelos e sistemas reais, eles são efetivamente bastante complexos. As funções de transferências, muitas vezes, nós vimos na disciplina, funções de transferências que chegam na ordem 5, né? O grau 5, né? O grau do denominador grau 5, grau 4, sistemas RLC, massa-mola, por exemplo. Tá? Mas quando se fala em controle, tá? Sempre se deseja um sistema de ordem reduzida, de forma que seja mais fácil de trabalhar com projetos de controladores. Então, quando se vai fazer projeto de controle, tá? Por que então não aproximar esses modelos em sistema de ordem reduzida? Se possível, tá? Se existir essa diferença essa distância d, tá? Pelo menos 5 vezes. Então eu poderia transformar um sistema de quinta ordem num sistema de segunda ordem, por exemplo. Bom, como é que eu faço isso? Eu uso então a simplificação, tá? Ou eliminação de polos não dominantes, tá? Então, quando a parte real dos polos forem muito maiores, ou maior que 5 vezes do que a parte real dos polos mais próximos do eixo J-ômega. Isso então é feito de forma que não se afete, tá, a resposta transitória.
Nesse caso aqui, ó, nós temos um sistema com um polo em -2 e um polo em -30, tá? Então, eu tenho um D igual a 15 nesse caso aqui, tá? D igual a 15, tá? Ou seja, é o valor com que se multiplica a parte real do polo dominante. Quem que é o polo dominante? Esse aqui é o polo dominante, tá? Porque ele está mais próximo do eixo J ômega. Bom, nesse caso eu consigo simplificar o segundo polo. Como que eu faço a simplificação? Basta eu eliminar o S nesse formato aqui, tá? Então eu coloco aqui de forma a função transferência de forma explícita, colocando os polos em evidência, e elimino o S correspondente ao polo não dominante, tá? Então o que sobra é o ganho aqui, tá? Esse ganho tem que ser considerado, então minha função transferência simplificada aqui, ó, K sobre 30 sobre S mais 2. Essa função transferência, ela vai ter uma resposta ao degrau muito parecida com a função transferência original. Porque quem domina na resposta é o polo lento, tá? Então esse polo lento aqui, ó, ele praticamente, ou melhor, o polo rápido, ele não vai contribuir na resposta ao degrau, tá, desse sistema de forma significativa. Continuando então, pessoal, então como já foi dito, tá, sempre que possível vamos trabalhar com sistemas de ordem reduzida, tá, de ordem 2, no projeto de sistemas de controle, tá, pessoal. Então isso não é válido, por exemplo, a simulação. A simulação a gente sempre vai querer deixar o sistema mais completo possível, tá? Então, se vocês querem simular, simplesmente simular o comportamento de um sistema, e esse sistema tem na modelagem grau 5, esse na 5, tá? Vocês vão manter ele, tá? Agora, para projeto do controlador, a gente sempre busca reduzir a ordem quando possível, porque fica mais fácil o projeto do controlador, tá? Mas na simulação do sistema, eu destaco aqui que a ordem deve ser a mais completa possível, tá? Bom, se não for possível simplificar o sistema, então eu vou combinar as respostas dos sistemas possíveis, tá? Se eu conseguir o meu sistema for composto por polos complexos conjugados e um polo real, eu posso analisar as respostas para cada um deles e combinar as respostas. Aqui eu falo um pouco sobre o efeito de polos adicionais, tá? Então vamos supor que eu tenha aqui um sistema original, tá? Esse aqui é o meu sistema original, tá? Supondo funções de transferência de malha aberta. Se eu adicionar um controlador que compreenda mais um polo, tá? Então aqui vou destacar o polo original, tá? Sempre aqui. E se eu propor um controlador que adicione um novo polo, tá? O que que acontece? O meu lugar das raízes ele começou a se movimentar agora, tá? Ele passou daqui para cá, tá? E se eu colocar mais um polo adicional aqui, ó, dois polos adicionais, o meu lugar das raízes passou para o lado da direita do eixo J ômega. Então, toda vez que eu adicionar um polo, tá, o R locus é puxado para a direita, tá? E isso tem o efeito de diminuir a estabilidade, por quê? Porque daqui a pouco eu vou passar pelo eixo J ômega e meu sistema vai ficar instável. Então guardem essa informação, é importante, tá? Então a adição de polos tende a deixar o sistema mais rápido, só que mais instável também. Aqui tem um exemplo, tá? Dá para nós falarmos também aqui sobre polos dominantes, ó. No caso G1, tá? O G1 é o meu sistema original, tá? G1 é o meu sistema original, que são dois polos complexos conjugados, tá? E o G1, a curva do G1 é essa curva aqui, ó. Eu vou passar uma linha aqui, ó. Eu vou colocar uma bolinha em cima da curva do G1, tá? Bom, agora o que aconteceu? Adicionamos um polo em S mais 3, tá? S mais 3. Aí eu tenho a minha função de transferência G2. Aqui está o polo novo adicionado em S mais 3. Bom, S mais 3, eu não tenho a minha distância D, no caso maior que 5, tá? Porque a parte real dos polos originais é 2, tá? Então eu só vou ter polos que podem ser descartados a partir de 5 vezes 2, que é 10, tá? Então se o D for maior que 10, eu vou ter polos
polos que são possíveis de serem descartados. Bom, quando eu adicionei um polo em 3, tá? Eu adicionei um polo muito perto dos polos dominantes. E o que, que aconteceu? A resposta temporal desse polo aqui, ela foi muito significativa. Então vocês observem que a resposta temporal do G2 aqui, ó, o G2 aqui, ó, é a que mais destoa da resposta do G1, tá? Então a resposta temporal do G2 é a resposta que mais se diferencia da resposta do G1. Por quê? Porque o polo adicionado ele é dominante também, tá? Quando eu coloco um polo aqui em 20, por exemplo, aqui, ó, agora aqui eu tenho a condição de D maior que 10. Nesse caso, meu D aqui é 10, ó. Ou seja, a parte real do polo original é 2 e a parte real do polo adicionado é 20. Então, meu D é 10. Bom, se o meu D é 10, tá? Ele é maior que 5. Se ele é maior que 5, eu posso considerar esse polo não dominante. Então, se vocês observarem aqui o G3, ó, bom, aqui está o R-Lock do G3, foi adicionado um polo em 10, tá? Se vocês observarem o G3, a curva do G3 está praticamente em cima da curva do G1, tá? Porque tanto faz adicionar o G3 ou não, ele não é dominante, tá? Então a resposta dele é muito pouco significativa dentro da resposta do sistema. Assim como o G4, tá? O G4 foi colocado um polo em 100, tá? 100 aqui seria D igual a 50, né? Então ele vai ter um efeito muito pequeno, tá? Ele é um polo muito longe dos polos complexos conjugados, que são os polos dominantes. Então o efeito dele também vai ser muito pequeno. Logo a curva do G4 se espera que seja praticamente em cima da curva do G1. Por quê? Porque esse polo em S mais 100 ele não adicionou comportamento dinâmico significativo. Então vocês têm o G4 aqui praticamente em cima do G1 também. Tá? Então aqui nós avaliamos o efeito dos polos adicionais. Tá? No R-Locus foi possível enxergar que o lugar das raízes, ora ele era dessa forma, depois ele passou a ser passando para a direita, tá bom? Apesar desses polos aqui, ó, tanto o 20 quanto o 100, quanto o 3 não, ou melhor, o 100 e o 20, tá? O 100 e o 20 não adicionaram resposta dinâmica significativa, tá? Mas eles modificaram o lugar das raízes, tá? Então o que acontece? A partir de um ponto aqui, ó, a partir de um ponto aqui tá bem pequeno, mas dá para ver também, tá? A mesma coisa para o G4. A partir de um ponto aqui ele vai tornar o sistema instável, tá? E se adicionarmos zeros, então aqui nós temos o sistema original, que é um sistema original, aqui no caso ele tem 3 polos, tá? Diferentemente do caso anterior que era um polo apenas. O que acontece? O sistema original ele tende a para o lado direito do eixo J-ômega se tornar instável, tá? Só que quando eu adiciono um zero, e aí observem que o zero pode ser adicionado em qualquer posição, tá? Eu mudo o R-Locus, tá? Deixo para vocês como exercício avaliar esses traçados aqui, ó, dos 3 R-Locus, tá? Em função das regras que nós analisamos em sala de aula, tá? Então, adicionando um polo em seja qual for a posição aqui, ou desculpa, adicionando um zero em seja qual for a posição aqui, ele vai tender a puxar o R-Locus para a direita, tá? Então, o lugar das raízes foi puxado para a direita e cada vez parece que mais puxado aqui. Então, o que acontece, ó? A adição de um zero, tá? Puxa o lugar das raízes para a esquerda e deixa o sistema mais estável, tá? Então tem vantagens. Depois, na hora de nós avaliarmos os controladores, se eu quero o sistema mais rápido, menos rápido, em função do erro de regime permanente, também a gente vai avaliar essas situações. Então fiquem com essa informação, tá? Adicionando um zero, tendo a deixar o sistema mais estável. Aqui está em simulação também, tá? A adição do zero, ela segue mais ou menos a mesma lógica dos polos dominantes, tá? Então, quanto mais perto, aqui nós temos o G1, tá? Que é o sistema original com 2 polos dominantes, tá?
complexos conjugados. Quanto mais perto for a adição do zero em relação aos polos dominantes, então o G2 eu coloquei um zero próximo dos polos dominantes aqui, ó. Então o zero vai influenciar também na resposta, tá? Então vocês observem que aqui, ó, a curva do G1 continua sendo essa onde todas estão empilhadas, a verde, a azul e a preta, tá? Só que quando eu coloquei o G2, tá? O G2 eu tenho um zero com bastante influência, tá? Por ele estar próximo dos polos dominantes. Não é zero, não se diz zero dominante, tá? Mas ele tem uma resposta temporal bastante significativa. Quando eu coloco o zero mais longe, da mesma forma que eu fiz com os polos, eu coloquei o zero em 20 e agora o zero em 100, vocês observam que ele deixa de ter influência, tá? Então ele fica praticamente em cima da curva do sistema original, que é o sistema G1. Tá? Por fim, aqui eu quero falar sobre o sistema de fase não mínima. Pode aparecer em algum exercício em algum momento, tá? Basicamente, o sistema de fase não mínima, tá? É o sistema que tem um zero, pelo menos, no caso aqui tem 2 no semiplano direito do eixo J ômega. Qual que é a característica desses zeros? Esses zeros eles vão atrair os polos, tá? Então, com certeza esse sistema vai ser instável e vai ter um K-limite, tá? Mesmo antes de fazer a análise no lugar das raízes, só por sabermos que tem um zero no semiplano direito, nós já sabemos que o sistema vai ser instável a partir de um ganho K. E aí, outra característica importante é essa aqui, ó. Se eu aplicar um degrau unitário no sistema TDS, tá? Aplicar um degrau unitário no TDS, composto pela malha fechada, então isso aqui para nós vai ser o nosso TDS, tá? TDS. Se eu aplicar um degrau unitário em TDS, ele sempre vai responder assim, ó, sistema de fase não mínima, ele sempre vai ter uma resposta contrária, ele começa indo para o lado oposto sempre, ele pelo menos dá ele tem uma intenção de rodar para o lado oposto. Por exemplo, se for um motor, é incomum, tá? Mas se for um motor, ele vai girar para o lado contrário. O motor é incomum, tá? Mas vamos supor que exista. Ele vai tentar girar para o lado contrário para depois ir para o lado que vocês desejam, tá? Mas existem sistemas mais complexos que têm essa característica. Então, sempre que tiver um sistema de controle que tenda a ter essa característica, vocês podem dizer que é sistema de fase não mínima. Vamos aos controladores, alguns que eu vou falar para vocês. Proporcional nós já falamos muito, vamos enfatizar então e bem definir o que é um controle proporcional, tá? Então basicamente o controlador proporcional, dada uma função transferência composta por polos, tá? Polos P1, P2 e zeros, Z1, Z2, eu posso ter aqui, ó, um polo na origem ou não, tá? Se eu tiver um polo na origem, eu vou definir o valor de n aqui. Se for um polo na origem apenas, é n igual a 1. Se for dois polos na origem, n igual a 2. E isso vai definir o tipo do sistema, tá? Então nós já vimos isso, é uma recapitulação que nós vimos em erro de estado estacionário. E aí, de acordo com o tipo do sistema e com a entrada, eu vou poder avaliar o erro de estado estacionário e assim projetar o meu ganho K como melhor aprouver, tá? Então, se eu tenho um sistema tipo zero, tá? Ou seja, o meu sistema não tem um polo na origem. E aqui eu destaquei para vocês já um sistema tipo zero, um exemplo de um sistema tipo zero. Esse aqui, tá? Um sistema K sobre S mais 1, ou seja, eu não tenho S na 1, S na N no denominador. O sistema tipo 1 aqui, ó, eu tenho 1S na N com N igual a 1. E o sistema tipo 2 eu tenho um sistema com 1S no denominador com N igual a 2. Esse aqui seria o equivalente a ter um S na 0 aqui, ó. S na 0 é 1, tá? Então eu não tenho S no denominador com N. Bom, fazendo isso, tá? De acordo com o tipo do sistema, de acordo com o tipo de entrada, eu sei qual que é o erro, tá? Então, se eu tiver um sistema tipo 0 e uma entrada integral, eu vou ter
o meu erro, tá, de estado estacionário dado por essa fórmula aqui, ó, tá? Se eu tenho um sistema tipo 1 agora, tá, e uma entrada integral, eu vou ter o meu erro de estado estacionário dado por esse valor, zero, tá? Desculpa, a fórmula do sistema tipo 0 é essa aqui, ó, é a mesma coisa daquela anterior. E se eu tiver um sistema tipo 2, então, se eu tiver um degrau, na verdade, um degrau unitário e um integrador, eu vou ter erro zero. Se eu tiver dois integradores, eu vou ter erro zero. Se eu tivesse três integradores, eu teria erro zero também. E assim por diante. Do ponto de vista, então, do regime transitório, tá? Isso aqui seria o regime estacionário, tá? O erro de estado estacionário. Nós temos algumas características, tá? Que, retomando aqui, ó, basicamente a gente vai tentar sempre trabalhar com o projeto do controlador a partir da função de transferência do sistema de segunda ordem, tá? Então a gente vai, se possível, de primeira ordem, senão a gente vai trabalhar com polos dominantes, tá? De segunda ordem, tá? Polos complexos conjugados, se possível. E aí, a partir disso, depois de então de especificar, de encontrar o modelo a ser controlado, tá? Se possível simplificá-lo, vamos a partir dos critérios de desempenho, que são tempo de subida, tempo de pico, tempo de acomodação, ultrapassagem percentual, vamos definir quem são os critérios de desempenho. Então, a partir dos tempos, aqui nós encontramos quem que é o ômega n e quem que é o amortecimento, o zeta. Tá? E a partir disso se procede com o projeto do controle. Uma coisa importante de se falar aqui é o seguinte, ó, quando o lugar das raízes permite o movimento dos polos, como aqui está, ó, se o movimento dos polos do lugar das raízes em questão ou se é a adição de polos, tá? A adição de polos realizada permite o movimento nesse sentido, eu vou ter sempre essa característica aqui. Eu posso ter frequências diferentes aqui para os três casos, ó. Mas essa envoltória aqui é sempre a mesma, tá? Para as respostas. Quando os polos, tá, se movimentam nesse sentido da figura do meio aqui, ó, eles têm a parte complexa conjugada igual, tá, para todos, tá? Essa frequência aqui que nós chamamos de ômega d, tá? Então, eles operam todos esses sistemas representados com a mesma frequência. Se vocês observarem, a frequência aqui de todas as situações é a mesma aqui também. O que muda vai ser o amortecimento, vai ser quanto mais afastado aqui, mais amortecido vai ser a resposta. E quando o sistema, os polos se deslocam nessa linha aqui, ó, nessa linha que passa pela origem, tá? Eu vou ter sempre para todos os polos o mesmo θ, tá? Esse ângulo vai ser o mesmo. E nós sabemos que o amortecimento é igual ao cosseno desse ângulo. Então eu vou trabalhar sempre, se possível, tá? Se for possível trabalhar nessa linha aqui, eu vou trabalhar com o mesmo amortecimento. Mesmo amortecimento representa mesmo ultrapassagem percentual. Então nós temos como resumo aqui, tá? Também se eu trabalho, se eu consigo trabalhar com os polos aqui, ó, nessa semicircunferência, eu tenho um tempo de subida parecido para todos os casos. Se eu consigo trabalhar com os polos aqui, ó, quer dizer, um trabalho com polos mudando o ganho, eu vou mudar a posição dos polos, tá? Então, para diferentes configurações de ganho de função transferência, eu vou ter o mesmo ultrapassagem percentual, que é o amortecimento no caso aqui o θ é o mesmo para todos. E se eu trabalhar com polos dessa configuração, eu vou trabalhar com a envoltória, tá? A envoltória que eu já falei antes, essa envoltória aqui, ó. Só que essa envoltória ela está associada ao tempo de acomodação. Bom, pessoal, falando de controladores, então, vamos falar do primeiro, tá? O controlador proporcional. Nós já falamos vastamente na disciplina, mas agora vamos formalizar isso. Então, esse é o controlador proporcional. Eu tenho a planta em questão, eu tenho o ganho K, que é um ganho maior que zero, tá? Que dá sentido também para nós ao lugar das raízes, tá? É a variação desse ganho que fornece isso, fornece o lugar das raízes.
Ele é o controlador mais simples que existe, porque a ação de controle, o U aqui, ó, em relação a um erro, a ação de controle U vai ser igual ao ganho vezes o erro, proporcional. Então, se o erro é grande, a ação de controle é grande, se o erro é pequeno, a ação de controle é pequena. Ele é um ganho então constante, nenhum polo zero é adicionado no sistema. Então, se for possível atender os requisitos de desempenho, tá? Muitas vezes é tempo de acomodação, ultrapassagem percentual, entre outros, tá? Se eu conseguir satisfazer esses critérios com esse controlador, não é necessário, então não haverá motivo para utilizar um controlador mais complexo. Em resumo, na disciplina aqui a gente sempre vai tentar resolver o problema da forma mais simples possível, tá? E eu acho que engenharia é isso, tá? Resolver os problemas de maneira que seja simples. Bom, aqui eu fiz um exemplo de um projeto com software, tá? MATLAB ou Octave também, as duas conduzem essa mesma análise aqui, tá? Então o que, que nós fizemos? Esse exercício 1, ele pede que seja projetado um controlador com ganho proporcional, K. Muitas das vezes nós fizemos como critério de desempenho o erro de estado estacionário, tá? Lembra que nós fizemos anteriormente. Agora não, agora eu quero que o amortecimento seja 0.174. Então esse é o critério, que eu projete esse controlador para que esse amortecimento seja 0.174. Existem formas de realizar esse projeto, tá? Eu vou mostrar para vocês, ao meu ver, a mais simples, que é simplesmente utilizando o comando rlocus, tá? Então, uma vez definida a função transferência, uma vez colocando os coeficientes da função transferência em malha aberta, tá? Sempre a função transferência em malha aberta no rlocus, eu digito rlocus.dg e eu tenho como resposta essas características. Depois eu vou pegar aqui, ó, nas curvas que foram geradas, tá? Eu vou localizar os polos dominantes, que são representados por essas duas curvas aqui, ó, dos polos complexos conjugados dominantes. Esse polo aqui ele vai influenciar, mas eu não vou me preocupar com ele, porque ele tá afastado, tá? Ele está maior, ele tá 5 vezes aqui, ó. Esse polo aqui vale 10 aqui, tá? E o segundo polo que eu tinha ali em malha aberta, totalizando, tá? Ele é 2, tá? Aqui eu já tenho 5 vezes. Agora com o ganho variando, eu vou ter essa diferença maior, tá? Então, nessa posição aqui, ó, que resulta o ganho 164, eu vou ter essa diferença maior, porque esse polo vai estar cada vez mais para a esquerda também, tá? Então aqui eu consigo analisar esse sistema considerando somente os polos dominantes. E é em cima dos polos dominantes que eu vou fazer o projeto. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou mover o cursor do mouse aqui, ó, para um lado e para o outro, até chegar no amortecimento desejado, tá? Que é 0.17. A resolução do MATLAB aqui, ela não me permitiu a terceira casa aqui, tá? Mas 0.17. Então aqui eu tenho ganho. Quer dizer o quê? Se eu fechar essa malha aqui, ó, desse jeito, com esse ganho de 164, eu vou ter um sistema cujos polos estarão localizados na posição aqui que eu estou destacando, tá? Que são polos complexos conjugados, e o amortecimento vai ser 0.174. Pessoal, aqui eu peguei a figura, tá, que eu executei para chegar nesse gráfico aí. Vou marcar então no gráfico, tá? Obtendo então essa figura, eu usei o MATLAB, mas o que teve é o mesmo comando, tá? Vou marcar mouse position aqui para localizar o ponto, tá? E vou movimentando aqui o cursor até chegar no valor de interesse, 1.7, mais ou menos, 1.7, tá? 1.7 aqui correspondeu ao ganho 164. Inclusive eu tenho aqui a informação dos polos de malha fechada, se assim for de interesse. Então, continuando aqui, nós temos então como resultado, tá? Aqui foi colocada a informação que consta no livro, tá? Isso aqui foi tirado do NISE. O valor, o lugar das raízes, tá? Conforme aparece, né? No livro lá, cujo amortecimento é 0.17174. O ganho correspondente, tá? Deu um pouquinho diferente do ganho que eu encontrei no MATLAB em função da resolução, tá? Também deu um pouquinho diferente a localização do polo aqui, tá?
mas é em função da resolução do RLOCUS. Isso não vem ser um problema. Usando as contas do NISE aqui então, tá? O ganho deu 164. O que eu faço aqui? O KP, ó, ele calculou o KP, tá? O KP é constante de posição, tá? O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui por 164 e calcular o G de zero, tá? O KP é igual ao G de zero, que é igual ao limite quando tudo aquilo ali tende, quando os S tende a zero, então vai ser 164,6 sobre 1 vezes 2 vezes 10. Então vai ser 164 por 20, que vai dar 8,23, que é o KP. Bom, colocando então e calculando o erro de estado estacionário, né, para uma entrada integral, então um sistema tipo 0, tá? É 1 sobre S na zero, tá? Então é tipo 0. Aí nós temos essa fórmula aqui para o sistema tipo 0. Então 1 sobre 1 mais Kp vai me dar um erro de estado estacionário de 0,108. Tá? Então, o critério de desempenho de 0,17 para o amortecimento foi alcançado quando o ganho é 164,6. Só que eu vou ter um pequeno erro de estado estacionário. Uma vez feito esse projeto, é possível melhorar a característica do controle adicionando novos termos, tá? Novos termos de controle. E aí nós vamos para o controlador proporcional integral. Tá? Nós vamos carregar esse exemplo aqui, ó, junto para avaliar o controlador proporcional integral. Então, características, tá? O controlador do tipo integral tem por objetivo a supressão do erro de regime estacionário por meio da inserção de um polo em malha aberta localizado em S igual a zero. Eu mudo o tipo. Tá? Se eu colocar um polo em zero, eu mudo o tipo do sistema. Tá? E com isso eu mudo o erro de estado estacionário. Um controle puramente integral, com inserção do polo na origem, sem adição de nenhum zero, tá? Geralmente prejudica o desempenho do sistema no regime transitório. Tá? Então ele conserta o sistema em estado estacionário, ou seja, tu consegue reduzir o erro de estado estacionário para zero, tá? Devido tu colocar um S na origem, só que no transitório eu posso prejudicar. Tá? Então por quê? Porque esse zero vai atrair a trajetória dos polos em malha fechada. Tá? E aí eu vou puxar o R-locus para a direita. Aqui nós temos esse exemplo aqui, ó. Então, um ganho proporcional apenas, como nós já estávamos fazendo, e um compensador puramente integral. Tá? O nosso ponto de interesse é esse aqui. Ó. Esse ponto de interesse corresponde à curva de amortecimento igual a 0,17. 174. Deixa eu conferir para nós. 0,174. Tá? Quando eu adiciono um integrador apenas, tá? Nós colocamos esse polo na origem aqui, ó. E aí, deixo para vocês fazer essa análise de novo, tá? O lugar das raízes muda completamente, tanto que o nosso ponto de interesse aqui, ó, ele não vai mais pertencer ao lugar das raízes, tá? Porque o efeito desse polo aqui na origem fez com que esse polo viesse para a esquerda, para a direita, tá? Onde anteriormente ele ia para a esquerda, tá? Então eu tinha um sistema, um lugar das raízes que tinha uma trajetória passando para o plano J ômega, mas aqui com certeza eu vou antecipar esse efeito, tá? Então eu vou tornar o sistema instável mais rápido. E além disso eu prejudiquei porque o meu ponto de interesse as raízes em malha fechada projetadas anteriormente, eles não mais fazem parte do lugar das raízes. Esse negócio de somatório de ângulos aqui nós vamos ver na próxima aula, tá? Mas quem já estiver estudando isso vale a pena dar uma olhada, tá? Esse aqui é o critério o critério para que um ponto pertença ao lugar das raízes. Você tem que somar todos os ângulos e tem que ser em múltiplos de 180 graus. Nesse caso, não. Se fizer o somatório, claro, com valores absolutos aqui, nós teremos que esse ponto não pertence ao lugar das raízes. O que você faz então? Observem que a inserção do polo aqui mudou o tipo do sistema para tipo 0, tipo 1.
Tipo 1 garante o erro de estado estacionário igual a zero em regime para uma entrada do tipo 1 sobre S, rampa, tá? Desculpa, degrau unitário. Só que o problema basicamente o problema tornou o sistema mais oscilatório. Mais oscilatório. E também o ponto de interesse não mais pertence ao lugar das raízes. Eu vou colocar aqui ponto de interesse fora do lugar das raízes. Bom, o que você faz então? Junto com a parte integral, então que diz aqui, ó, para minimizar a má influência do integrador sobre o desempenho do regime transitório, insere-se um zero bem próximo à origem. E esse zero vai fazer a atração desse polo para si, de modo que as trajetórias dos polos originais se mantenham intactas, muito próximas das trajetórias originais que antes da inserção do integrador. Tá, então eu faço o seguinte aqui. Nós colocamos um polo na origem para termos o tipo 0, tipo 1, desculpa, e para reduzir a influência desse polo na origem, nós colocamos um zero muito próximo da origem. Então aqui está ele, o polo na origem, tá? E um zero muito próximo da origem. O que vai acontecer? Esse polo vai vir em direção desse zero aqui, ó, tá? E os polos originais aqui, eles continuam com um traçado muito parecido com o que eles já tinham anteriormente dessa modificação. E o ponto de interesse, o ponto A, que representa o amortecimento de 0.174, ele vai continuar quase que não modificado. Ele vai continuar praticamente em cima do ponto original, que é o nosso ponto A, que são os polos dominantes de interesse. Então o que aconteceu aqui? Ó? Adicionamos o polo na origem, que modificou o tipo, e adicionamos um zero aí para reduzir os efeitos desse polo na origem no transitório. Bom, aqui está a forma padrão do controlador proporcional integral, tá? Se eu somar aqui esses termos aqui, ó, eu vou ter em relação ao erro, tá? Eu vou ter nesse ponto aqui, eu vou ter K1 vezes o erro mais K2 sobre S vezes o erro, que é igual a K1 mais K2 sobre S vezes o erro, que pode ser escrito como está aqui, ó, isolando K1, tá? Que é igual a K1 que multiplica 1 mais pessoal, eu resolvi aqui, ó. Então deixa eu pegar uma outra caneta. Multiplicando então os termos aqui, tá? Ou melhor, tirando o mínimo aqui desses termos, eu tenho que vai ser K1, colocando em evidência o K1, tá? Então vai ser K1 mais K2 sobre S, tá? Tirando o mínimo e colocando em evidência esse S do denominador, eu chego nessa forma que foi apresentada aqui no documento, tá? Então vai ser K1 vezes S mais K2 sobre K1 sobre S. Essa é uma forma útil, tá? Mas também essa aqui, ó, essa que eu destaco em verde aqui também é muito útil, que é simplesmente tirando o mínimo aqui dentro do parênteses, tá? Então eu vou ficar K1S sobre mais K2 sobre S, tá? Então é essa forma que nós utilizaremos também no decorrer do curso. Bom, então continuando aqui então, tá? Agora além do critério de desempenho idêntico ao já proposto no exercício 1, nós queremos também o erro de estado estacionário igual a zero, tá? Então eu vou partir, tá, do que foi analisado no exercício 1 e agregar essa parte integral de forma que a gente possa obter esses dois critérios agora de desempenho, tá? Porque antes nós tínhamos alcançamos o amortecimento desejado, tá? Só que nós tínhamos o erro de estado estacionário significativo. Bom, o que foi feito aqui então, tá? Dessa forma aqui, ó, adicionando então aqui o compensador proporcional integral, tá?
Nós temos agora o benefício do tipo que foi modificado, tá? Foi para tipo 1. Isso eu garanto erro nulo em regime permanente. Mas nós temos que adicionar o zero também, tá? Então esse zero foi adicionado muito próximo da origem. Ele poderia ser mais perto da origem, inclusive, tá? Então nós alocamos aqui, ó, utilizando o MATLAB, nós alocamos esse zero em 0.1, tá? Então aqui não dá nem para ver no zoom do RLocus que eu fiz, tá? Porque ele está muito próximo da origem. Na verdade eu tenho esse RLocus dessa forma aqui, ó. Deixa eu só pessoal, continuando aqui, então tentei fazer esse desenho aqui mais claro um pouco do que aconteceu, tá? Então esse aqui é o polo que foi adicionado na origem, tá? E aqui nós temos o zero adicionado de forma a cancelar o efeito desse polo no transitório, tá? Então o que acontece? Fazendo isso, esse polo vem e converge para esse zero, tá? E o lugar das raízes dos demais elementos continua como antes, tá? Então esse polo vai para a esquerda e esse polo vem para a direita, se chocam, então aí eu tenho essa tendência de passar para o lado da direita, como nós já tínhamos anteriormente, e esse vai para menos infinito. Tá? E daí? O que você faz agora? Então, uma vez definido o zero em 0.1, eu vou pegar e traçar o lugar das raízes, considerando que o meu sistema é tudo isso aqui, ó. É S mais 0.1, aqui está a minha função de transferência, o G, o meu G agora é S mais 0.1, no denominador eu tenho agora o polo na origem e a função de transferência original. E eu traçando o RLocus dessa nova função de transferência, agora eu vou fazer a mesma coisa que antes, com o auxílio do Octave ou do MATLAB, eu vou excursionar esse ponto aqui, ó, de forma a encontrar o amortecimento desejado, tá? 0.17. Feito isso, eu sei qual que é o ganho, tá? Eu encontrei o ganho, tá? Que conduz a esse amortecimento, tá? E o que eu faço? Eu posso pegar e jogar esse ganho agora no meu sistema de controle e realizar minha simulação para avaliar o desempenho desse sistema. Que no caso então aqui está a figura do livro, tá? Que eu coloco para vocês de novo, tá? Aqui está o amortecimento desejado, aqui está o ganho, tá? É 158.2, eu achei no MATLAB 158 por questão de resolução. Isso não vai mudar, o que se quer do exercício, tá? Então aqui nós temos o ganho agora de interesse. Nós temos agora em função de ser tipo 1, tá? Eu tenho o KP infinito e o erro de estado estacionário igual a zero. Isso aí vocês olhem lá na tabela, tá? Para melhor buscar essas informações. Depois a gente pode discutir mais se for o caso. Mas o que importa para nós é que por ser tipo 1, agora o erro de estado estacionário é zero. Então nós conseguimos aqui, ó, melhorar a resposta do sistema original, tá? O sistema original era do exercício 1, foi proposto de forma que o amortecimento fosse igual a 0,17, 174, né? 0.174. Nós alcançamos isso, tá? No exercício 1, só que nós tínhamos um erro de estado estacionário significativo, tá? É diferente de zero, acho, não lembro o valor, tá? Era 0.1, alguma coisa. E aí, para reduzir agora esse erro de estado estacionário, nós projetamos o proporcional integral com o auxílio do MATLAB, convém destacar. Tá? Mantivemos aqui o valor do amortecimento, que era o critério anterior, e o erro de estado estacionário agora passou a ser zero. Bom, esse amortecimento aqui, ó, ele pode representar uma ultrapassagem percentual do meu trabalho, tá? Que eu estou omitindo aqui em função o foco, o interesse aqui para nós é os critérios de desempenho sejam atendidos, tá? Mas na verdade, em algum momento nós vamos partir de uma ultrapassagem percentual, vamos encontrar um amortecimento desejado e a partir disso desenvolver o exercício. Bom, pessoal, e por último aqui, eu vou mostrar para vocês como projetar um PI quando o sistema ele é de primeira ordem, tá? Vocês vejam aqui no caso anterior que o sistema ele era de ordem 2, tá? Na verdade de ordem superior, tá? De ordem 3, tá? Mas claro, foi possível simplificar esse sistema tendo em vista que esse polo está mais afastado dos demais. E daí nós consideramos esses dois polos apenas, esses dois polos aqui em malha fechada, eles têm essa característica aqui, ó, eles têm
essa curva aqui, tá? E aí em cima dessa curva aqui nós achamos o amortecimento desejado, tá? Agora não, agora eu vou supor que o meu sistema ele é de primeira ordem. Como é que eu obtenho um sistema de primeira ordem? Pode ser um polo apenas, pode ser, por exemplo, um controle de um sistema térmico, tá? Que é característico, tá, de ter um sistema de primeira ordem, tá? Ou alguma função de transferência de primeira ordem qualquer. Ou pode ser uma função de transferência de ordem superior, S na 2, S na 3, S na 4, que após simplificação resulte em um polo apenas. Tá? É possível também dessa forma. Se eu conseguir isso, eu preferencialmente vou utilizar esse método aqui porque não dependo de MATLAB, não dependo de ferramentas computacionais para fazer esse cálculo. Bom, em resumo, o que esse método nos diz, tá? Então, quando eu tenho esse sistema de primeira ordem, tá? Seja por uma polo ou por ordem superior simplificável, eu vou utilizar o meu modelo aqui, ó, em diagrama de blocos do controlador proporcional integral. Vou então definir a minha função transferência que eu considerei, tá? Já foi definida no enunciado. G ds é igual a sobre S mais B. Vou considerar o controlador na forma como eu já citei anteriormente, tá? K1S mais K2 sobre S, tá? Onde K1 eu ganho proporcional, aqui está ele, e o K2 eu ganho da parcela integral do controlador, tá? Fazendo isso, ou melhor, a partir dessas definições, eu encontro meu TDS. Quem é que é o TDS? Ó? TDS é igual ao controlador, que é o C vezes CDS vezes o GDS sobre 1 mais CDS GDS. Substituindo GDS e CDS aqui, ó, nos termos todos, nós temos que a malha fechada desse sistema de controle PI para um sistema, eu vou destacar aqui várias vezes, para um sistema de primeira ordem, a malha fechada é dada por essa expressão. Vocês confirmem para nós, por favor. E aí, eu quero que essa malha fechada se comporte como um sistema de segunda ordem. Aqui está ele. Então, o meu objetivo é que essa malha fechada tenha o mesmo comportamento desse sistema de segunda ordem. E o que eu faço? O comportamento do sistema é dado pelos polos, tá? É os polos que definem a dinâmica do sistema, basicamente. Então, eu vou comparar termo a termo aqui dos polos, ó, e vou fazer essa equivalência, tá? Então, eu sei que 2 vezes amortecimento vezes ômega n é igual a B mais K1 vezes A. E eu sei também que o ômega n ao quadrado dessa equivalência do denominador dos polinômios característicos, o ômega n ao quadrado é igual a K2 vezes A. Bom, dessa primeira expressão aqui, ó, se eu conheço o parâmetro se eu conheço o modelo, tá? Eu conheço o A aqui, ó, o A é o modelo do motor, sei lá do que é isso, tá? Se eu conheço o A e se eu conheço o critério de desempenho que resultou no ômega n, eu consigo achar o K2 a partir dessa expressão aqui. E se eu conheço agora o K2, se eu conheço o ômega n, da mesma forma, tá? Se eu conheço o ômega n, se eu conheço o amortecimento, que são dados do problema, são obtidos a partir do critério de desempenho, e se eu conheço o parâmetro B e o A, que são fornecidos também, tá? A partir da análise do modelo, tá? B e o A, eu vou para a segunda expressão e acho o K1. Tá? Então esse aqui é o método, vamos dizer assim, mais simples, tá? De se processar um controlador PI, tá? Que envolve a alocação de polos a partir de um sistema de primeira ordem. Vou fazer um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui é mostrado então um outro sistema agora, tá? Um sistema onde o meu GDS é dado por A sobre S mais B. Então é 1 sobre S mais 4, meu A é igual a 1.
o meu B é igual a 4, tá? Eu tenho critérios de desempenho que são ultrapassagem percentual de 16% e tempo de acomodação de 0,8 segundos, TS, tá? Então o que que se faz? A partir dos dois critérios de desempenho, eu vou encontrar o amortecimento e a frequência natural desejados. Isso nós já fizemos várias vezes, tá? E a partir do amortecimento e frequência natural, eu entro naquelas fórmulas anteriores lá e calculo K1 a 2. Por quê? Porque eu tenho esse formato, vamos dizer, engessado, tá? Minha função de transferência é A sobre S mais B, o meu sistema é de primeira ordem, então, e eu estou usando o PI. Aí essas fórmulas são válidas, tá? Então, entrando com 0,5 aqui, ó, e 10 no amortecimento e frequência natural, e entrando com os parâmetros A e B, eu chego à conclusão que o K2 vale 100 e o K1 vale 6. O que é isso? Quer dizer que quando o K2 for 100 e o K1 for 6, esse sistema em malha fechada vai ser igual, vai ter o mesmo comportamento desse sistema de primeira ordem que eu destaco aqui para vocês. Ou melhor, de segunda ordem. Então, fazendo uma simulação agora, tá? Substituindo esses valores todos aqui na função de transferência de malha fechada, eu chego nisso aqui, ó, quando o K1 é igual a 6 e o K2 é igual a 100. Tá? Substituindo esses valores, eu chego nessa função TDS. E a TDS, aplicando um degrau unitário, utilizando o MATLAB ou Octave, tá? Então, definindo então a TDS aqui, ó, no comando, no script para simulação, eu vou ter 100 S mais 100 a partir dessa função de transferência aqui, ó, em malha fechada. E embaixo S ao quadrado mais 10S mais 100 também. Aplicando um degrau unitário, eu tenho que enxergar algo muito próximo do que foi especificado com o critério de desempenho. Então, o meu tempo de acomodação aqui, ó, deve ser de aproximadamente 0,88 segundos, tá? O que é o tempo de acomodação? É quando existe uma envoltória aqui, ó, nesse caso, eu vou deixar maior para poder enfatizar para vocês, ó, de 2%, tá? Esse tempo de acomodação é calculado em 2%. Existem outros tempos, mas vamos utilizar o critério de 2%. Então, quando eu entro nessa região aqui, tá, de 2%, aqui, ó, 0, e aqui está um pouquinho dentro já, tá, quase 1%, mas está aproximadamente 0,78 segundos aqui, ó. Esse aqui é meu tempo de acomodação. E a minha ultrapassagem percentual aqui, ó, tá 19, tá 1,19, então eu tenho aqui 19%, tá? O P, 19%. Bom, não foi exatamente igual ao valor proposto, tá? Eu deixo para vocês aí como exercício saber por que não foi exatamente o valor calculado. Existem casos que nós vamos ter a simulação com resposta idêntica ao que for proposto. Existem casos que não, como é o caso de agora. Então eu deixo para vocês aí uma análise, fazerem uma análise aí a partir do que eu falei na disciplina e de material de apoio, tá? Porque que deu um pouquinho diferente, tá? Deu um valor gritantemente diferente, a ultrapassagem percentual de 16,3 para 19. Aquilo é um pouquinho maior ainda, tá? Esse ponto é um pouquinho mais para a direita, tá? Mas deu um pouco diferente. Por quê? Comentaremos na aula síncrona. Fica para a próxima aula, então, ou para as próximas, avaliarmos os outros controladores a serem abordados na disciplina.